E é legítimo também que o partido político procure pessoas que estejam alinhadas ideologicamente aos seus programas. Você não consegue pensar na hipótese, por exemplo, de se procurar, do PT, procurar o parqueteiro do PSL para fazer a sua campanha. Isso, claro, não seria muito lógico. Bom, Bruno, já que você citou o PT, é impressionante como a justificativa do Partido dos Trabalhadores e a sua para a existência do financiamento público de partidos, de estruturas partidárias e campanhas é similar. Aspas. O financiamento público dos partidos políticos é uma conquista voltada à redução da influência do poder econômico no regime democrático. Por isso mesmo, tem sido alvo dos ataques de um falso republicanismo que visam a desqualificar o sistema político. É uma palhaçada, né? Isso vindo num partido que, segundo a delação premiada aí do senhor Antônio Palocci, verteu aí mais de 1,4 bilhão de reais só em 2 campanhas presidenciais irrigadas aí com dinheiro ilícito, com dinheiro de propina, com dinheiro lavado, isso tudo desvendado pelo esquema do Mensalão, pela Operação Lava Jato, que essa sim está sob ataque. Agora, só para desmentir a nota oficial do PT, de certa forma corroborada aí pelos seus argumentos, vamos pegar uma situação concreta. Aqui, matéria da Gazeta do Povo, 19 de setembro de 2019, aspas, Rodrigo Maia, o senhor presidente da Câmara, defende que fundo eleitoral é necessário para equilibrar campanhas. E lembrem, fundo eleitoral é diferente de fundo partidário, mas eles se assemelham de uma série de formas, principalmente quanto à fonte de financiamento, que é o seu bolso. Aspas para o presidente da Câmara. Quando se decidiu por não ter financiamento privado, você não tem outra saída, porque se não tiver financiamento público, só terão financiamentos as campanhas que estiverem vinculadas a um empresário rico que possa doar como pessoa física. Mas olha que curioso, discurso e realidade. Se você vai no site do TSE e pega aí a apuração, né, prestação de contas do senhor Rodrigo Maia, ele que é deputado de 6º mandato, a campanha dele custou R$1.800.000 em números arredondados. Disso, de verba pública, portanto, de dinheiro público, né, doado para ele por partidos, doação de partidos, representando quase 40% dos investimentos, vamos tratar dessa forma, na campanha do senhor Rodrigo Maia, ele teve R$717 mil do dinheiro do pagador de impostos revertido para sua campanha. E aí, pegando aí um gancho na expressão por ele utilizada, aspas, campanhas vinculadas ao empresário rico, R$500 mil dos gastos de campanha daquele 1.800.000 foram doados por apenas uma pessoa, o senhor Carlos Gereissati, que é um renomado empresário. Portanto, a campanha eleitoral do senhor Rodrigo Maia, ela pratica os 2 vícios, exatamente os 2 vícios por ele publicamente condenados, né? Então, como se ele fosse um comentarista da realidade alheia. E isso demonstra como esses mecanismos de financiamento público não atendem o mais pobre, nem democratizam a eleição, o processo eleitoral, nada disso. Esse dinheiro fica na mão dos caciques partidários, com pouquíssima fiscalização, para não falar quase nenhuma, e eles vão parar aí nessas campanhas, que, aliás, se não fosse R$700 mil de verba pública, vai saber se ele teria sido eleito, afinal, ele teve parcos 70 mil votos. Bom, começando pela citada delação do Palocci. A delação do Palocci foi aquela que não foi aceita pela própria Força Tarefa da Lava Jato, porque disse que não tinha informações o suficiente, não tinha provas de corroboração, ela não era sustentável, né? E acabou sendo recauchutada ali pela Polícia Federal e hoje em dia está sob um severo escrutínio. Foi inclusive julgada a sua conveniência da sua juntada oportunista às vésperas da eleição pelo Supremo Tribunal Federal na semana passada e mandado retirar de um dos processos da Operação Lava Jato. Voltando ao financiamento, então vamos falar um pouco de fundo eleitoral. O fundo eleitoral, ele de fato, ele é um pouco diferente do fundo partidário. Mas qual que é o grande problema dessa estrutura e o que levou ao fundo eleitoral? Antes do fundo eleitoral, até 2015, quando foi julgada uma ação pelo Supremo Tribunal Federal, as empresas, as grandes empresas, quem financiavam majoritariamente as campanhas eleitorais. E essas grandes empresas acabavam gerando grandes esquemas de corrupção. Se a gente pegar ao pé e ao cabo o que aconteceu na Operação Lava Jato, nós estamos falando de um grande esquema de financiamento eleitoral, de Caixa 2, né? Qualquer das empresas que sejam escrutinadas, esses são os dados públicos, tratam de esquemas de Caixa 2 e até de Caixa 3, uma expressão aqui cunhada pelo ministro do TSE à época, Herman Benjamin. Então, o que houve? Houve uma tentativa de refrear esse poder
das grandes corporações de direcionar as eleições, e não só de direcionar. Essas empresas, elas pagavam para o partido de oposição e para o partido de situação. Elas estavam com os pés nas duas canoas. E isso, segundo o entendimento mais complexo, poderia gerar uma necessidade desses políticos, os eleitos, de pagarem de volta aquilo que eles receberam. Foi por isso que foi proibida essa doação por parte de empresas. Restou a doação por parte de pessoas físicas, mas isso ainda tem um grande problema. Acho que acabou meu tempo, eu vou trazer no próximo bloco. Bom, só já então que é para descartar convenientemente, né, a delação do homem de confiança, do Lula, da Dilma Rousseff, ex-ministro nas duas gestões. Não, tudo bem, não tem problema nenhum. A gente pode descartar aí o valor de 1 bilhão e 400 milhões de reais só por amor ao debate e ficar com o dado oficial divulgado ao Tribunal Superior Eleitoral pela própria campanha da petista, né? Então você tem aí 153 milhões de reais em 2010 e vultosos 350 milhões de reais em 2014, totalizando meio bilhão de reais em despesas financeiras só para eleger uma presidente da República num contexto criminoso de perpetuação no poder, muito diferente da campanha de 2018, que teve como candidato vencedor aquele cuja campanha não ultrapassou $1 milhão e que ainda teve saldo, né, que pôde destinar esse dinheiro para outras finalidades. Agora, é muito importante aqui, retomando a pauta, no site do TSE, naquelas perguntas frequentemente feitas e tal, tem a seguinte pergunta: como são realizados os cálculos mensais para a distribuição do fundo partidário? Então, ele diz o seguinte: 5% são destacados para entrega em partes iguais a todos os partidos que atendam aos requisitos constitucionais e 95% são distribuídos na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Esse é um sistema muito similar ao que é utilizado no fundão eleitoral, que vai desviar aí 2 bilhões de reais de serviços essenciais em plena pandemia para campanhas eleitorais que essencialmente serão online, ou seja, de baixíssimo custo. Agora, o que acontece? Esse é um sistema muito similar àquele algoritmo de viés de confirmação, aquele algoritmo de bolha das redes sociais e dos mecanismos de busca, que mostram para você aquilo que você já quer consumir ou aquilo que você consome mais. Como falar em renovação política se as verbas que supostamente democratizam o processo são distribuídas para quem obtém mais cadeiras? Então, na verdade, isso simplesmente vicia ainda mais o sistema. Então, isso é uma prova de que esse não é um sistema para democratizar coisa nenhuma. Pelo contrário, é um sistema criado, pensado por uma elite para se manter no poder, seja pela distribuição das regras conforme a lei e pela distribuição do dinheiro dentro das próprias estruturas partidárias, que são controladas por meia dúzia de caciques. E é para lá que vai o dinheiro, como ficou bem ilustrado no caso do senhor Rodrigo Maia. É uma campanha do excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro, que não gastou mais de $1 milhão declarados, né? Porque, segundo reportagens aí, o valor utilizado em disparos em massa por empresários em benefício dessa candidatura foram valores vultosos. E essas reportagens a gente vai considerar. Essas reportagens a gente vai considerar, as outras não. Tá bom. As do PT não, só as do Bolsonaro. Tudo bem. Dois pesos, duas medidas. Falando de um ponto específico, se você me permitir, eu continuo. Eu posso? Pode, foi só uma parte, doutor. Obrigado. Vão ser investigados esses disparos em uma CPI, que é a CPI da fake news, em um processo de cassação no TSE, também está sob escrutínio isso nessa Corte Superior, e também em vários outros foros que mostram, né, inclusive no inquérito do Supremo Tribunal Federal, que mostra uma rede de financiamento de manipulação de informações dentro do contexto de internet. E isso, claro, muda bastante os resultados de uma eleição. Bom, aí atendendo aos critérios do meu debatedor sobre as informações da imprensa que a gente deve ou não deve considerar, eu vou pegar aqui outra matéria da Folha de São Paulo, que certamente ele não vai arguir em relação à autoridade que fala, mas o conteúdo dessa matéria diz o seguinte, aspas, levantamento feito pela Câmara com base nos dados do TSE mostra que dos 513 deputados que vão tomar posse, que tomariam posse, essa matéria de 2018, no ano que vem, 251 foram reeleitos, o equivalente a 49% do total. Vê se vocês acham que isso tem cabimento, tá? Num país em que 5% das pessoas, apenas 5% das pessoas confia nos partidos políticos, apenas 7% das pessoas confia no Congresso.
faz sentido 50% de parlamentares reeleitos? É óbvio que não. Então, os números eleitorais, eles conflitam com a realidade de como as pessoas se sentem representadas. Olha o que diz ainda essa mesma reportagem da Folha, que fez um levantamento mais abrangente do ponto de vista histórico. Aspas, nas 5 eleições ocorridas entre 98 e 2014, a taxa de reeleitos variou de 54% a 58%. É óbvio que esse sistema é viciado. Ele não é um sistema isonômico, portanto, ele fere a Constituição. Quando diz todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Como ser igual perante a lei num contexto em que você tem emendas parlamentares, foro privilegiado, reeleição infinita como essa do senhor Rodrigo Maia e de tantos outros políticos que se utilizaram desse expediente de reeleição atrás de reeleição? É óbvio que perto de um candidato neófito que está entrando agora na política, que seja bem intencionado, é óbvio que você tem uma disparidade tremenda. Não dá para competir. Você vai competir com um cara que tem gabinete, que não precisa se licenciar do cargo, né? Que muitas vezes vai empregar pessoas numa campanha prévia, que já tem acesso a crédito e agora tem financiamento público. É por isso que eu digo, o sistema é injusto. É disso que a gente está falando, ele fere um dos princípios basilares da democracia.